A história de hoje nos leva para o Colorado, nos Estados Unidos, no começo de março de 2023. Vamos conhecer a história de Angela e James, um casal que vivia uma vida aparentemente tranquila. No entanto, a rotina deles foi virada de cabeça para baixo quando a saúde de Angela começou a se deteriorar de uma maneira misteriosa e assustadora. Tudo começou de forma repentina. Angela passou a ter episódios estranhos e debilitantes. Ela sofria desmaios do nada, sentia uma pressão intensa e inexplicável na cabeça, e tinha crises de vômito que a deixavam completamente sem forças. Seu corpo parecia estar entrando em colapso, e uma fraqueza física avassaladora tomava conta dela, tornando impossível realizar até as tarefas mais simples do dia a dia. Preocupado, James a levava para o hospital repetidamente. Cada visita era uma nova esperança de encontrar respostas, mas também uma nova frustração. Os médicos ficavam cada vez mais intrigados. Eles realizaram uma bateria de exames, checaram todos os sinais vitais, analisaram o histórico médico dela, mas nada. Absolutamente nada justificava ou explicava o motivo pelo qual Angela apresentava todos aqueles sintomas. Era como se uma doença invisível estivesse atacando seu corpo e ninguém conseguia descobrir o que era. A cada alta hospitalar, o mistério só aumentava e a angústia da família crescia junto. O que estava acontecendo com Angela? Angela foi levada às pressas para o hospital em estado grave, após tomar um shake de proteína preparado por seu marido, James. Enquanto Angela lutava pela vida na emergência, James não estava ao seu lado. Em vez disso, ele foi visto vagando pelos corredores do hospital. Testemunhas descreveram sua aparência como uma mistura estranha de preocupação e nervosismo. Ele andava de um lado para o outro com o celular em mãos, parecendo completamente absorto em alguma pesquisa. Mas o que ele estava pesquisando com tanta urgência? A polícia, já desconfiada, conseguiu acesso ao histórico de busca de seu telefone. O resultado foi, no mínimo, arrepiante. James estava pesquisando freneticamente sobre os efeitos do cianeto no corpo humano, especificamente reações a envenenamento por cianeto, quanto tempo o cianeto leva para agir e antídotos para cianeto. Por que um marido preocupado estaria pesquisando isso em vez de esperar por notícias dos médicos? Essa atitude levantou a primeira grande bandeira vermelha para os investigadores. A polícia começou a cavar mais fundo na vida de James. Eles sabiam que precisavam de mais do que apenas um histórico de pesquisa suspeito para construir um caso. A investigação se voltou para as atividades recentes de James, suas compras e seus movimentos nos dias que antecederam o colapso de Angela. Foi então que uma descoberta ainda mais sombria veio à tona. Os detetives encontraram registros de compras online ligadas a um endereço de e-mail criado por James. Usando um nome falso, ele havia comprado não apenas cianeto, mas também arsênico e outros produtos químicos altamente tóxicos. As entregas foram feitas em uma caixa postal alugada, uma tentativa clara de esconder seus rastros. A compra dessas substâncias, especialmente sob um pseudônimo, era uma evidência esmagadora. Não havia motivo legítimo para James, um dentista, adquirir esses venenos. A polícia agora tinha um rastro digital que o conectava diretamente às ferramentas de um crime premeditado. A narrativa de um acidente trágico ou de uma contaminação alimentar começou a desmoronar rapidamente, sendo substituída pela imagem de um plano meticulosamente orquestrado. James não parecia ser um marido aflito, mas sim um homem que estava cobrindo seus rastros após uma tentativa de assassinato que, por pouco, não deu certo. Os investigadores também interrogaram amigos e colegas do casal. Muitas pessoas descreveram James como controlador e ciumento. Ele frequentemente monitorava as redes sociais de Angela, questionava suas amizades e parecia ressentido com o sucesso profissional dela. Angela, por outro lado, era vista como uma mulher vibrante e cheia de vida, mas que nos últimos meses parecia mais retraída e ansiosa. Amigos próximos relataram que ela havia confidenciado que o casamento estava passando por uma fase difícil e que ela estava considerando a separação. Ela sentia que James estava se tornando cada vez mais possessivo e que a relação estava sufocante. Essa informação
adicionou uma nova camada à investigação. O motivo: teria James tentado eliminar sua esposa para evitar um divórcio potencialmente custoso ou por não aceitar o fim do relacionamento? Com as evidências se acumulando, a pesquisa no celular, a compra de venenos sob nome falso e o testemunho de amigos sobre o comportamento controlador de James, a polícia tinha motivos suficientes para agir. O que parecia ser uma emergência médica estava se transformando em um caso de tentativa de homicídio a sangue frio. A imagem pública de James como um marido dedicado e profissional respeitado estava se desfazendo, revelando um lado muito mais sinistro e calculista. Os investigadores estavam montando um quebra-cabeça complexo e cada peça apontava diretamente para ele. A pergunta que pairava no ar era: por quê? O que levaria um homem a planejar a morte da própria esposa de forma tão cruel? O que mais ele estaria escondendo? A situação estava se tornando cada vez mais tensa. Enquanto Angela permanecia em estado crítico, a polícia preparava o próximo passo. Eles sabiam que precisavam agir rápido antes que James pudesse destruir mais provas ou tentar fugir. O cerco estava se fechando. O que acontecerá a seguir? James será confrontado pela polícia? E Angela, ela conseguirá sobreviver para contar sua versão da história? Dias depois da sua última e mais grave internação, um exame toxicológico finalmente revelou a verdade por trás do sofrimento de Angela. O resultado foi chocante e confirmou a pior das suspeitas. Angela tinha sido envenenada com cianeto. A descoberta deixou todos perplexos. Como isso poderia ter acontecido? Quem faria algo tão cruel com uma mulher tão querida por todos? As perguntas ecoavam pelos corredores do hospital e dentro da família, que agora se via diante de uma realidade assustadora. Não era uma doença rara, era um ato criminoso. Enquanto a polícia começava a investigar essa reviravolta sombria, o estado de saúde de Angela piorava a cada minuto. O veneno já tinha causado danos irreversíveis ao seu corpo. Os médicos, apesar de todos os esforços heróicos, lutavam uma batalha que infelizmente já estava perdida. A equipe médica fez tudo o que estava ao seu alcance, tentando reverter os efeitos devastadores do cianeto, mas o tempo era o maior inimigo. A cada hora que passava, a esperança diminuía, dando lugar a uma triste conformidade. A família e os amigos se reuniam ao lado de sua cama, rezando por um milagre que sabiam que não viria. Era uma vigília dolorosa, marcada por lágrimas e memórias de uma vida cheia de alegria que agora se esvaía. Angela, que sempre foi uma fonte de luz e energia para todos ao seu redor, estava agora imóvel, lutando sua última batalha em silêncio. A dor de vê-la assim era insuportável para todos que a amavam, especialmente para James, seu marido, que parecia inconsolável com a tragédia que se desenrolava diante de seus olhos. Finalmente, no dia 18 de março de 2023, o inevitável aconteceu. Angela não resistiu e faleceu, deixando um vazio imenso no coração de todos. A notícia da sua morte foi como um soco no estômago para a comunidade. Como uma pessoa tão jovem e cheia de vida poderia ter um fim tão trágico e prematuro? A tristeza rapidamente se misturou com a raiva e a necessidade de justiça. O que começou como uma misteriosa doença agora se transformava em um caso de assassinato, e a busca pelo responsável estava apenas começando. A morte de Angela não seria em vão. Sua família e amigos juraram que não descansariam até que a verdade viesse à tona e o culpado fosse encontrado. A pergunta que todos se faziam era: quem envenenou Angela? E por quê? A resposta, eles mal sabiam. Estava mais perto do que imaginavam e seria ainda mais chocante do que a própria morte de Angela. O que viria a seguir mudaria a vida de todos para sempre. As investigações sobre o caso de Angela começaram a se intensificar. A polícia, inicialmente tratando o caso como uma intoxicação, logo percebeu que havia algo muito mais sinistro acontecendo. Todas as pistas, por mais sutis que parecessem, começaram a apontar em uma única e terrível direção, para dentro da própria casa de Angela, diretamente para seu marido,
James. Amigos e familiares, que antes viam James como um marido dedicado, agora relembravam conversas estranhas e um comportamento cada vez mais distante e frio nos meses que antecederam o início de seu mal-estar. A fachada de homem de família perfeito estava começando a ruir, e os detetives sentiam que estavam se aproximando da verdade. A cada dia que passava, a teia de mentiras de James ficava mais frágil. Os investigadores descobriram inconsistências em seu álibi para a noite em que Angela desapareceu. Ele alegou estar em casa, mas registros de seu celular e transações de cartão de crédito contavam uma história diferente. A pressão aumentou quando a polícia executou um mandado de busca na casa do casal. Foi lá que encontraram as primeiras provas contundentes. Pequenos vestígios que para um olho destreinado não significariam nada, mas para a equipe forense eram peças cruciais do quebra-cabeça. A descoberta de evidências físicas ligando James ao desaparecimento de sua esposa foi o ponto de virada. A suspeita que pairava no ar agora tinha uma base sólida e o foco da investigação se fechou completamente sobre ele. O que a polícia descobriu a seguir chocou a todos e revelou o motivo por trás de toda essa tragédia. James não era o marido fiel que todos pensavam. Ele mantinha um relacionamento extraconjugal há meses. Sua amante, inclusive, pressionava James para que ele deixasse Angela e assumisse o novo romance publicamente. Mas para James, um divórcio não era suficiente. Havia um fator financeiro muito mais sombrio em jogo. Ele era o beneficiário de uma apólice de seguro de vida milionária em nome de Angela. A ganância falou mais alto do que qualquer sentimento. Para ele, a solução era simples e brutal. Ele precisava dar um fim em Angela para receber o dinheiro do seguro e, assim, começar uma nova vida, livre de dívidas e com sua amante. O plano era frio, calculado e desumano. Com as evidências se acumulando, a prisão de James era inevitável. Os detetives o confrontaram com as provas irrefutáveis, as inconsistências em seu álibi, as evidências forenses encontradas em sua casa e, finalmente, a revelação de seu caso e do seguro de vida. Sem ter para onde correr, a máscara de James caiu por completo. Ele foi preso e formalmente acusado de homicídio. A notícia caiu como uma bomba na comunidade, deixando todos perplexos. Como o homem que jurou amar e proteger Angela poderia ser o responsável por seu fim trágico? A verdade era mais cruel do que qualquer ficção, revelando um monstro escondido sob a aparência de um homem comum. O processo judicial que se seguiria prometia trazer ainda mais detalhes perturbadores à tona. O julgamento de James foi um dos mais acompanhados da história recente da cidade. A promotoria apresentou um caso avassalador, detalhando cada passo do plano cruel de James. As evidências forenses, os testemunhos de amigos e familiares e a revelação do motivo financeiro pintaram um quadro claro e inegável de sua culpa. A defesa tentou, sem sucesso, criar dúvidas e apresentar teorias alternativas, mas a montanha de provas era intransponível. O júri não teve dificuldades em chegar a um veredito. James foi considerado culpado de homicídio em primeiro grau. A sentença foi proferida e foi a mais severa possível: prisão perpétua, sem qualquer possibilidade de liberdade condicional. A justiça, embora tardia para Angela, finalmente foi feita. A história de Angela e James é um lembrete sombrio e trágico de que o mal pode muitas vezes estar mais perto do que imaginamos. É um caso real que nos mostra a capacidade humana para a crueldade impulsionada pela ganância e pela traição. Ele nos ensina a olhar além das aparências e a estar atentos aos sinais, pois, infelizmente, o maior perigo pode morar dentro de nossa própria casa, disfarçado de amor e confiança. A memória de Angela vive como um alerta para a violência doméstica e a manipulação que podem acontecer a portas fechadas. Obrigado por assistir. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos casos. Até a próxima!